E vamos falar sobre uma declaração que aconteceu agora há pouco, lá em Sevilha. Ontem, na verdade, né? Após a classificação de Sevilha. O presidente de Sevilha disse: agora temos um treinador. O Sampaoli, com aquela palhaçada de saída em linha, de atacar muito, estava arrebentando o Sevilha. Agora temos um treinador. Bruno, e aí? O Sampaoli chega no Flamengo, já ganhou, mas o atual treinador era... presidente de Sevilha, foi aqui na declaração, e o atual treinador José Luiz Mendilibar, que é mais tradicional, faz o futebol mais tradicional e tal. O que você pensa disso, Bruno? O Sevilha contratou o Sampaoli e o Sampaoli trabalhou como Sampaoli. É simples. E o Sampaoli já trabalhou lá antes, né? Bem, né? Assim, não é um desconhecido por parte do Sevilha. Então, aí você pode reclamar que o trabalho não foi bom, que os resultados não eram bons, o time brigou, agora se afastou um pouco, mas ficou quase o campeonato inteiro brigando para não entrar na zona de rebaixamento, chegou a entrar uma ou outra rodada. Mas, assim, se você reclamar do estilo do Sampaoli, então você não deveria contratar o Sampaoli. Se você não gosta da maneira como o Sampaoli trabalha, contrata outro, não contrata o Sampaoli. Uma coisa simples. Você pode achar, eu conheço o Sampaoli, ele veio aqui, colocou as ideias dele, a maneira como ele gosta de jogar, e não deu certo, ele falhou nisso. Ok, mas deu certo, né? Quando ele foi na outra vez. Na outra vez, sim. Mas reclamar, o Sampaoli é muito ofensivo. Sim, o Sampaoli é mais ofensivo. O Sampaoli gosta que o time tenha a bola, gosta de sair de trás tocando bola. Sim, é a maneira que ele trabalha. Se você não gosta disso, não traga o Sampaoli. É bem tranquilo. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Dorival Júnior, a gente vai mostrar um trecho aqui para apreciação de todo mundo. Vamos repetir essa história do Sampaoli aí. O cara tá... Agora... Tá com raiva do Sampaoli? Por que ele contratou ele sabendo que o cara é assim? É porque chegou tá na semifinal, né, Bruno? Da Liga Europa. Tá comemorando. É coisa de gente. Por que ele contratou então? Né? Ele foi bem no Olympique de Marseille e foi e pegou... Você não gosta do jeito que ele trabalha, porque contratou ele, tá de maluco. É o cara contratar o Fernando Diniz e reclamar que ele ataca muito, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos essa doideira. No Flamengo começou bem. Ganhou do time fraco. Se não começar bem com aquela barca lá, né? Tá bom, mas já o torcedor do Flamengo tá mais animado, né? Ele vai trazer grandes emoções para nós, como o Cuca também. Você acha? O Cuca também. O Cuca de vez em quando fica puta aí nas coletivas, se não deixar ele trabalhar em paz. 7 meses de contrato, pode durar 3. Isso. Mas acho que o São Paulo e o Flamengo muda de patamar. Temos grandes emoções aí pra frente. Tem Vitor Pereira atrás de São Paulo, você melhorou muito. Você tem muitas emoções pra frente. Amanhã começa a terceira rodada, né? Não, segunda. Já caiu 3. Aqui já caiu todo técnico. Tem aquela árvore que os caras botam, já caiu 3. Caiu do Corinthians, que você falou. Caiu do Corinthians, subiu pra dar treta. Estamos voltando para Jovem Pan e para a rádio, né? E o Vampeta tá falando, já que em duas, nenhuma rodada. Primeira rodada, já caiu 3 treinadores. O que mostra como os nossos dirigentes são incompetentes. Que a culpa é deles, óbvio. Que uma rodada você não pode jogar nada. Você tem demonstração clara que eu devia sair de cartola. Quero ver onde é que vai sair o cartola. Você tem aquele negócio de comparação pro brasileiro, que é uma comparação de luxo, que é os estaduais ainda ganhando dinheiro, né? Ganha dinheiro. Aí, quando você prepara o cara, dá 3 meses de estadual, quando começa o nacional, você bota um que não fez nada durante 3 meses. Mas tudo zero. Os 3 foram eliminados cedo do estadual. Eles tiveram um tempo ali. Os 3 times, Curitiba, São Paulo e Corinthians, tiveram ali cerca de 20 dias sem jogar. Era hora de trocar. Se achava que não servia, mas os incompetentes, eles deveriam sair. Porque contrataram mal, porque fizeram a coisa errada. Mas aí vamos falar aqui. Só para ver na cabeça aqui. Agora... Os últimos campeões da Copa do Brasil estão em São Paulo, né? Dorival, o Cuca e o Abel. E o Abel. Sim. Então, e outra coisa, além desse detalhe, dá nome de filme, né? Eles estão voltando, porque o padrão era recentemente nomes esquecidos aí. O Coritiba pegou quem? Pegou o Antônio Carlos Zago. O Zago, né? Então, eles estão voltando. Aí, professor, você pega aí, aí você é o Curitiba, você pega o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo.
Não vai ter semana agora para treinar. Não. O Flamengo vai ter que reverter o resultado de 3 também, igual o Corinthians, no meio de semana. Pega o Inter no final de semana. O São Paulo pega quem agora? O América. O América. Já é amanhã, né? Tem ganhado o Ituano no meio de semana. O Corinthians tem que reverter. O Remo. E depois tem de novo o clássico. O cara chega, daqui a pouco cai na conta do treinador que não faz um bom O trabalho. Corinthians tem uma sequência, acho que é a pior de todas. Goiás fora, Remo em casa com 2-0 contra, Palmeiras no Allianz Parque e Del Valle em casa. Nossa. Ô Vanderlei, você não falou sobre o Sampaoli, o tema Sampaoli, o presidente do Sevilha esculhambando o Sampaoli, disse que agora eles têm um técnico de Esse verdade. negócio que esculhamba quando sai, eu minimizo. O cara pode falar o que quiser, já falei aqui, pode falar o que você quiser, que tá tudo certo. Para mim, todo mundo fala o que pensa. Mas para mim não tem força, porque é igual quando o Vitor Pereira saiu do Corinthians, que aí uma pancada todo dia de cada jogador. Tá certo? Aqui, tudo bem, quer falar, fala, mas é tão inadequado isso. Dirigente, então... Meu Deus, só falta daqui a pouco ia ter algum dirigente corajoso e falar que realmente foi um erro contratar o Rogério Ceni. Não se surpreendam se isso acontecer. Tá? Não se surpreendam. Então, sai técnico do Palmeiras, sai técnico do Santos, esculhamba, jogador sai. Então, esse cara fala uma bobagem aí. O Bruno foi brilhante, mais uma vez, falou que você contratou um malabarista do Circo de Solé. E, poxa vida, ele Você quer que ele toque guitarra? Ele fez isso. Eu queria que ele fosse adestrador de leões. Mas peraí, você não contratou um malabarista do cara? Sim, mas é do circo, eu quero que ele seja... Ele vai ser comido pelo leão. É verdade? Que foi o caso aí, né? É o caso. O cara contrata o Sampaoli e quer que o Sampaoli seja o Abel Braga. Não dá, cara. Cada um... Na sua. Nada contra o Abel, mas cada um tem o seu estilo. É claro. Né? Se ele quer mais defensivo... Flávio Prado, ele tem... O André Bocelli e o Ovelha. Quem ele escolheu, Bruno? Ovelha. É gosto. Porque tinha muitas senhoras e elas queriam ouvir o Ovelha, entendeu? Flávio, deixa eu contar. Você falou de leão, veio agora na minha cabeça que você vou dar risada demais isso aqui, ó. O Piá jogou na Ponte, jogou no Corinthians. Não é muito normal, né? E aí, né, ele jogava na Ponte, professor, aí ele tinha um amigo, ele foi na casa de um cara, um churrasco, o cara criava um leão dentro de casa. Um filhote de um leão. Aí ele falou assim, caramba, como é que você pode criar um leão? Ele falou, não, pô, você quer um, eu consigo pra você também um. Mas é o seguinte, quando fizer 3 anos, tem que dar pro circo, ou pro zoológico, porque a gente podia em circo ter... Hoje não pode mais, né? Não, ainda bem. mais. Aí ele falou, pô, mas você consegue pra mim? Consigo. Aí conseguiu um leão pro Piá. Leãozinho. Um leãozinho, um leão bonito. Tá? Já ficou com o leão. E o leão, você tem que pode criar até 3 anos. E o bicho vai crescendo cada dia. Na verdade, essa história, ele levou o leão pra casa. Ele levou um cachorro, né? Levou pra casa. O filho, a esposa dele, eu disse, tá louco? Ele falou, não. Até 3 anos, e o cara falou, ó, o leão é o seguinte, só um pode falar com ele. Se todo mundo ficar falando com ele, vai ficar doido, não vai respeitar ninguém. Então, quem vai falar, porque falou eu que vou falar com ele, entendeu? Aí, pode perguntar aos jogadores da Ponte se não é verdade. Aí, a mãe do Piá levava bacia de frango, carne, o leão, comendo, o leão vai crescendo. Ele começa a levar o leão pro treino. No carro. Isso, pô. Levava Levava o treino na Ponte na Ponte Preta, pode perguntar na Ponte essa história lá pros caras. E o Piá tá levando o leão pro treino, ele tinha uma Cherokee, botava o leão e abria a janela. Assim, do carro, o leão metia a cabeça pra fora, todo mundo que passava corria. Aí tinha um parque lá, ele ia com o parque, o pessoalzinho com o seu cachorrinho, com o seu gato, quando viu o leão, todo mundo saia correndo. E ele com o leão. Isso. Verdade. Assaltando nem pensar. É verdade. Aí, e o leão tá crescendo. Aí a família dele foi. Os filhos dele saíram de férias e foi pra Miami. E ele mandou o cara limpar a piscina da chácara dele. E esqueceu de avisar pro cara que tinha um leão dentro de casa. Só esqueceu de avisar que tinha um leão. Já pensou, você tá limpando a piscina e estampa o leão na sua frente? E o muro da chácara bota aqueles vidros, né, pra ladrão.
Pô, o Leão não precisa ter nada. Não, o cara, quando viu, o cara se cortou todo, pulou o muro. E aí o Piá tá treinando. Quando o Piá chegou, que viu na porta dele, Polícia Ambiental, Ibama, ele falou, puta que pariu, o Leão. E aí? O cara tá todo cortado, deu queixa dele. Aí ele teve que dar o Leão pro circo. Com 3 meses o Leão morreu. Ele falou que o Leão ficava batendo a cabeça na grade, que era acostumado ali viver dentro da chácara. Ele falava que comia uma bacia de frango todo dia, a mãe dele dava. Ele criou um leão, cara. É verdade. Personagem, pode perguntar isso lá. Isso não surpreende. Não, mas pode perguntar na Ponte Preta essa história? Deus do céu. Ele passeava com o leão nos parques. Quando o leão via os gatos, os cachorros queriam comer, era uma correria nos parques. Lá. Ô, Piperno, Parece que eu faria o mesmo. Piperno, São Paulo, você não falou. Flávio. Pra quem pegou É um agora, leão ou um gatinho, São Paulo? o técnico, o presidente do Sevilha, depois da classificação para a semifinal da Liga Europa, esculhambou o São Paulo, diz que agora tem um técnico de verdade, que não fica fazendo, segundo ele, palhaçada de atacar, de largar todo o time descoberto lá atrás, etc. Então, eu acho que ele tem 2 coisas. Primeiro que na passagem inicial dele pelo Sevilha, ele foi muito bem. O Sevilha foi para a Liga dos Campeões, tal, antes dele vir aqui para a seleção argentina, né? Aí, por conta disso, acho que morrendo de saudade, tal, enfim, o Sevilha vai lá e contrata ele de novo. Mas aí o perfil de elenco muda e tal, né? E acaba dando errado. No caso do São Paulo, eu acho que às vezes também falta calibrar isso um pouco melhor, ele identificar mais aquilo que ele tem. Ele faz umas maluquices. Eu me lembro que quando ele foi técnico do Santos, começou bem o Campeonato Brasileiro, aí teve um dia qualquer, o Santos foi jogar com o Palmeiras no Pacaembu, do nada, ele resolveu tirar os laterais, o time estava jogando muito bem, o Vitor Ferraz e o Felipe Jonathan. E a explicação deles é que eles vinham de uma sequência muito grande, aí ele improvisou o zagueiro, não me lembro qual foi o zagueiro, mas teve um zagueiro que jogou como lateral direito, improvisou outro cara na esquerda. Bom, Palmeiras passeou e ganhou de 4-0. Mas tinha essas maluquices, aí no fim, enfim, também ganhava, tinha lá grandes vitórias. Então, quando você contrata o São Paulo, você tem que entender esse tipo de coisa. Eu acho que, às vezes, falta a ele também entender que o elenco, às vezes, não pode suprir todas as maluquices, ou todo o impulso criativo que ele tem. Então, eu acho que isso às vezes, pode ser um problema. Agora, o Flamengo está fazendo uma rápida retrospectiva mental aqui, tirando o Jesus, que foi o único que durou mais ou menos 1 ano. Vocês estavam falando do Abel. Então, o Flamengo, em 2018, ele abre com o Muricy, aí vem o Barbieri, interino, que ficou, depois termina a temporada foi o Carpegiani. Carpegiani e Barbieri. Desculpa, Carpegiani, Barbieri, e depois, no final do ano, o Dorival, aí vem o Abel, que era o sonho de consumo. Então, de repente, o Flamengo troca o Abel pelo Jesus, que não tinha nada a ver, né? E aí, de 2020 para cá, sequência que a gente fala toda hora. Então, tirando o Jesus, a média desses caras que passaram pelo Flamengo não chega a 6 meses. Então vamos ver se pelo menos o São Paulo consegue romper essa barreira, porque se ele ficar, por exemplo, 7, já é o suficiente para chegar no fim do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Porque aí, se tirar antes disso, é porque a coisa estava muito ruim. E eu acho que o Flamengo tem tudo para explodir daqui para frente.